Olá pessoal, meu nome é Alessandra Gabriel e hoje eu vou contar para vocês como, através de técnicas simples, práticas do Feng Shui, uma mãe conseguiu mudar toda a vida do seu filho que estava com tantos sintomas negativos, depressivos, e eu vou contar essa história agora para vocês. Uma pessoa querida, uma cliente, me procurou para fazer uma energização, um reiki para o cliente, para o filho dela. Aí ela começou a me contar, eu fiz algumas perguntas, né? Mas me conta, Ana, vou usar esse nome fictício, tá? Ana, me conta uma coisa. Desde quando o seu filho tá assim? O meu filho, ele tá introspectivo, ele não sai do quarto, ele não quer socializar, ele tá mais calado, ele tá com falta de energia, ele não tem energia para fazer as coisas, eu vejo o desânimo dele. E eu e o pai dele até obrigamos, né, ele a fazer um esporte para ver se motivava, porque o psicólogo indicou para eles fazer esse movimento, mas eu já tentei tudo quanto é técnica, já levei no médico, ele não tem nada, já fiz um check-up achando que era falta de vitamina, já levei ele no psicólogo, melhorou, deu uma evoluída, mas ele continua com aqueles aspectos mais pesados, parece que ele tá pesado, sem energia. Eu já dei florais, eu já fiz várias coisas, então acho que talvez você que trabalha com técnicas integrativas pode contribuir, de repente, com alguma técnica que você tenha, que eu não tenha tentado, alguma coisa assim. Como ela acredita muito na terapia alternativa, então ela veio até mim para buscar essa solução. E aí eu comecei a fazer perguntas. Mas me conta uma coisa, onde ele dorme? Como que é o quarto dele? Aí ela tomou um susto. Falou, você tá falando de onde ele dorme, se é em sofá, se é na cama, se ele dorme bem, se ele não dorme bem. Eu falei, isso, você já observou? Ele dorme, ele diz que acorda algumas vezes, mas ele geralmente dorme razoavelmente bem. Mas como que é o quarto dele? O quarto dele é todo planejado, o quarto dele foi feito com muito amor, né? Foi feito com muito carinho, tem tudo, tem tapete, o tapete é lavado com frequência, não tem sujeira, é tudo organizadinho, é tudo arrumadinho. Acho que não sei, viu, Ale? Acho que não é isso. Eu falei, calma, vamos conversar. Será que eu poderia olhar? Porque existem várias técnicas dentro do Feng Shui que podem contribuir e, de repente, talvez você não esteja com um olhar dentro de uma perspectiva harmônica, energética mais profunda e você esteja olhando superficialmente. A organização é importante? Claro que é. A limpeza é importante? Claro que é, primordial. Limpeza e organização é primordial. Mas existem outros aspectos que podem estar contribuindo para esse mal-estar do seu filho. Você já ouviu falar em Feng Shui? Aí ela falou, eu já li alguma coisa sobre mudança de móveis, sobre a limpeza, sobre a organização. Eu já vi vagamente, mas eu não conheço a fundo o Feng Shui. Aí eu expliquei para ela um pouco sobre a técnica, o quanto o Feng Shui pode contribuir, não só com uma pessoa na casa, mas com todos na casa. E que vários aspectos dos móveis, aspectos de disposição das coisas na casa, aonde o baguá é a nossa chave, né? O baguá é a chave que abre as portas. O baguá tem 8 partes, o baguá assim, então, significa exatamente isso, né? 8 lados, 8 partes. E tem o centro da casa, que significa a saúde. Isso pode ser aplicado na casa inteira ou no escritório, né? Como pode ser aplicado em um incômodo. Como a queixa dela é especificamente para o filho, eu falei, vamos olhar a fundo o quarto dele. Porque se ele dorme nesse quarto, se ele só quer ficar nesse quarto, então eu acredito que possa ser uma baita contribuição para você. E ela topou. E lá fui eu. Marcamos o dia, fui para lá. Ao chegar na casa, já fui observando, porque como uma boa consultora,
e uma praticante de Feng Shui, não tem como a gente não observar coisas que outras pessoas não estejam observando ou não tem conhecimento, né? Com base no Feng Shui, muitas coisas podem ser mudadas, tanto na sua vida financeira, como na sua vida amorosa, como na sua saúde. Então eu já fui observando ali, porque ela já teve outras queixas comigo de outros aspectos dela e eu já fui aproveitando ali aquele momento. Ao abrir a porta do quarto, eis que eu tomo o maior susto de todos. Uau! Eu estava no céu, tudo azul. As paredes eram azuis, todos os móveis planejados eram um tom parecido azul. O teto era azul, com nuvenzinhas brancas. Os tapetes, um tapete muito bonito, por sinal, um quarto muito bem decorado, todo planejado, azul. As disposições da cama, as colchas, lençóis, travesseiros, azuis. E as prateleiras, azuis. Em cima da cama dele, logo do ladinho assim. Eis que já comecei a observar alguns pontos. Primeiro ponto é a cor. Eu falei, puxa, você que escolheu essa cor? É, sim, então, meu filho, olha que interessante isso. Como a gente se direciona e se condiciona a aspectos porque a gente conhece superficialmente sobre aquilo. Ela falou, o meu filho era muito agitado, ele era muito agitado. E todo mundo diz que o azul, inclusive a decoradora diz que o azul era ótimo para acalmar. E acalmou realmente ele. Só que agora ela deu um estalo na cabeça dela. Eu falei, pois é, azul, a cor já é um aspecto que você usado em excesso, seja o branco, seja o preto, que é uma cor que você nunca deve usar no seu quarto, o todo preto, paredes pretas, o escuro, né? Ou tudo muito branco, você fica apático, você fica muito parado, né? Sem vida, sem cor, sem energia. E o azul é uma cor que traz introspecção, que traz calma, que traz relaxamento. E ele usado em excesso, obviamente, que vai causar, ainda mais se a pessoa tiver uma propensão a isso, vai causar uma depressão, vai causar uma introspecção, vai causar uma tristeza, vai causar uma paralisação, uma pessoa não tem energia, não tem força para fazer as coisas. Então, o azul usado em excesso, ele pode, sim, contribuir negativamente. Aliás, qualquer cor usada em excesso pode contribuir negativamente. Se o quarto fosse todinho colorido demais, podia ter excesso de informações e trazer muita agitação para a criança, né? Então, esse foi um dos pontos. O segundo ponto, a cama desse menino estava localizada abaixo da janela e tinha ainda uma prateleira acima, logo acima, uma janela e tinha uma prateleira logo acima da janela, com algumas coisas mais religiosas que ela não queria deixar muito à mostra e colocou lá em cima. As janelas são como os olhos, né? A porta é aonde entra toda a energia, toda a informação, onde circula a energia. Então, se a cama você está com os pés virados direto para a cama, já faz um mal, porque você recebe muita energia direta, muito excesso de energia, então você vai estar sempre cansado, você vai estar sempre com pressa, você vai estar sempre atrasado. Já tem esse sentido. Então, a gente ficou olhando atentamente o que a gente poderia fazer, porque eram armários planejados. Só que independente se for planejado ou não, o que é melhor? Você ter uns armários planejados, tudo bonito, maravilhoso, e que está te trazendo malefícios? Ou repaginar, remanejar de acordo com o seu tempo, com a sua disposição e trazer saúde e bem-estar? O que você prefere? Ela falou, vamos olhar então, o que a gente pode fazer? A janela, ela traz uma insegurança.
Se você tem a janela logo na tua cabeça ali, logo na cama, ela vai trazer aspectos de insegurança. É como se a pessoa ela tivesse desamparada e sem nada para encostar, era encostado direto na parede. Não tinha um encosto ou da própria cama ou feito sob medida para juntar na cama e trazer aquela segurança, aquele pilar, aquela força para a criança, no caso que a gente está falando sobre esse caso desse cliente, da minha cliente Ana e do seu filho. Então, essa janela aberta, essa janela sempre trazendo essa insegurança, esse excesso de informação nas costas dele, isso tudo foi minando ele, foi minando o conjunto de todos esses aspectos. A prateleira, algo em cima da tua cabeça, que você tá ali, sempre alguma coisa na tua cabeça, sempre um peso na tua cabeça, uma informação ali, isso pode também trazer dores de cabeça, cansaço, excesso de informações mentais, excesso de pensamentos, fadiga, irritabilidade. Então são todos esses, ele tinha todo esse conjunto de informações em cima dele. Aí eu falei como que é dentro dos armários, e aí ela me mostrou, os armários eram organizados, mas tinham algumas coisas muito importantes que estavam dentro do armário. Meio que escondidinha, era uma porta de vidro, muito bonita, tipo essa aqui que a gente tem aqui, de vidro. Só que, por que eu perguntei para ela? Porque dentro dos nossos armários também tem uma informação que está mandando uma mensagem para você. Não é porque você não está vendo que as coisas não estão acontecendo. Você não está vendo sua respiração, mas você está respirando. Então, dentro dos armários também tem uma comunicação direta com você. Se os seus armários estão todos bagunçados, se está tudo desorganizado, se não está fácil para você pegar as coisas que você precisa, isso tudo vai trazer essa informação para o seu dia a dia. Vai te deixar estressado, vai te deixar cansado, vai te deixar com falta de criatividade, vai te deixar com irritabilidade, vai te deixar irritada. Então, eu vi que nesse armário, nessa parte de vidro, existiam o quê? Vários troféus, medalha, que era do esporte que ele praticava, que ele estava praticando já há um tempo, né? Então, do time, dos esportes que ele estava praticando. Então, a mudança principal que nós começamos, a primeiro lugar, a nossa conclusão, a nossa solução foi tirar o excesso de azul. Então, eu pedi para que ela me perguntou qual cor seria mais interessante nesse momento, vivenciando aquilo. Então, a gente precisa pensar no quê? O que você quer naquele momento? Então, o quarto, cores que são bem agradáveis para esse processo, poderia ser azul se fosse uma parede, mas como ele já tinha os armários planejados, então ela podia optar em colocar a parede no branco, no palha, igual essa daqui que vocês estão vendo aqui no fundo, que é uma cor palha maravilhosa, uma cor super neutra, é uma cor ótima, inclusive, para a área da saúde, e ela equilibra bastante, é uma cor neutra gostosa, tranquila. É lógico que sempre tudo em excesso não vai contribuir. E nesse caso eu falei, ela pode escolher também um verde erva doce, que é uma cor maravilhosa, que ia trazer também cura, bem-estar para ele. E esse palha aqui podia trazer mais harmonização. Então, nós começamos a mudar as cores. Começamos pelas cores. E aí, eu aproveitei aquele momento para verificar em que área do Baguá, que o Baguá tem essas 8 áreas, né? Mais a área da saúde. Então, ela tem a área do trabalho, aí depois nós temos a área do trabalho, a área da prosperidade, a área do sucesso, a área da família, a área da saúde, que é no centro, a área dos amigos, a área dos relacionamentos. Então, todas essas áreas, e eu verifiquei que o quarto dele estava bem na área da família. A introspecção, o morno, e tinha tudo a ver com o que ela, inclusive, estava passando na família, no relacionamento dela, no relacionamento com os 2 filhos que ela tinha. Então, era aquela coisa apática. Ah, foi bem na escola? Foi. E aí, tá tudo bem? Tá. Então, aquela coisa morna, apática,
sem tempero, é esse excesso de azul. E naquele momento, a nossa solução foi primeiro mudar, tirar aquele excesso de azul, mudar as paredes, foi mudar também as cores de alguns objetos e tirar aqueles troféus, medalhas, de dentro do armário e colocar de frente para ele, numa parede, em que ele ia ficar de cara olhando naquela prateleira de frente as medalhas penduradas, trazendo logo que ele abriu os olhos, uma informação de motivação, de motivo para fazer as coisas, de alegria, de presente e de tudo aquilo que ele pode receber naquele momento, e todas as informações que é o sucesso, né? De você ganhar uma medalha, de você compartilhar, toda a informação que isso tem. Isso é um arquétipo poderoso. Estava ali tão escondidinho e a gente mudou. Outra coisa que nós mudamos e que fez toda a diferença, uma das soluções foi tirar a cama dali debaixo da janela. Nós mudamos para o lado de uma maneira em que ele não ficasse surpreendido com a porta, porque você não pode ser surpreendido, colocar a cama de uma maneira em que você seja surpreendido na porta, que você fique de costas para a porta. Também é super negativo, porque você vai estar sempre sendo surpreendido, você vai estar sempre se sentindo acuado, se sentindo como se você não soubesse o que está acontecendo, como se você não tivesse tempo para fazer as coisas, você não tivesse tempo para se preparar para as coisas, tudo acontecesse muito rápido e você tivesse que agir rápido como uma defesa, como uma fuga. Então, essa foi uma outra solução que nós contribuímos com o filho dessa minha querida cliente, a Ana. Alguns aspectos que nós colocamos da cura, porque o Feng Shui traz curas e ativações. A ativação que nós conseguimos foi através das medalhas e troféus, e a cura que nós conseguimos fazer foi através do cristal de 40 milímetros que nós colocamos ali na janela, na porta, para fazer a harmonização do ambiente naquele momento. E eu tenho que dizer para vocês que foi uma das coisas mais satisfatórias ver semana a semana, dia a dia, a diferença total na mudança de vida na vida desse menino, do filho dessa minha querida cliente. Como fez toda a diferença. Ele começou a conversar na mesa, quando eles conversavam, ele começou a contar coisas que aconteciam na escola que ele nunca contava. Nunca. Ele começou a ter motivação e se preparar antes. Tinha que chamar ele. A mãe dele contou que tinha que chamar ele 3, 4, 5 vezes para fazer uma coisa. Ou em casa, ou para almoçar, ou para sair para algum lugar. Nem sair para algum lugar, num restaurante, um lugar que ele gostava, ele não estava mais querendo ir. E a diferença de, às vezes, ele já está pronto, inclusive, para sair, sem que ela precisasse chamar. A diferença na motivação, inclusive na escola, nas notas e na conexão dele com os amigos, de trazer amigos para casa, que fazia muito tempo que ele já não fazia isso. Muito tempo. Trazer amigos para casa, inclusive, depois de pouquíssimo tempo, ele inclusive começou a namorar com uma menina que ele não tinha coragem de falar. E a menina falou para ele o seguinte, que ela já estava olhando para ele há muito tempo. E por ele nunca chegar até ela tinha vergonha e medo de ser rejeitada. Mas ela já estava querendo ficar com ele. E ela já queria namorar com ele. E naquele momento em que ele mudou o estado físico, a motivação dele, o ânimo, ele conseguiu, inclusive, chegar até aquela menina que ele estava paquerando, que ele estava ali olhando, que ele já estava querendo conquistar. Ele teve coragem e motivação, porque ele tinha uma motivação na frente dele, porque a cama dele estava no lugar correto, porque o quarto dele já estava funcionando numa dinâmica totalmente diferente, com cores adequadas para ele. Ela colocou um verde na parede, ela colocou um tapete na área, porque ali estava numa área dentro do quarto, nós fizemos o Feng Shui do quarto, colocamos o Bagua no quarto, e ali o centro era o tapete, requer onde a cama estava, era a área da prosperidade, ele requer uma cor mais quente, uma cor mais
né? A prosperidade é a cor vermelha, é o fogo. Então, colocou e ativou com o tapete a área da prosperidade e automaticamente o calor dos relacionamentos, né? Porque ele teve ânimo, vontade de fazer as coisas. Então, com essa história, eu quero motivar vocês a olhar aí para o seu quarto. Olha agora aí no seu quarto. Percebe o que está acontecendo com você na sua vida e dentro dessas dicas, dessas sugestões que eu te dei aqui, com essa história maravilhosa que eu contei dessa minha cliente, como você pode mudar também aspectos do seu quarto e mudar a sua vida de uma maneira rápida e dinâmica. E se você quiser saber mais sobre alguma área da sua casa ou alguma coisa que esteja acontecendo com você e que você não faz ideia do como o Feng Shui pode contribuir com você, escreve aqui nos comentários. E aproveita e manda esse vídeo para aquela pessoa que está passando por algo parecido e que não sabe mais o que fazer. E você pode contribuir muito com essa pessoa. Gratidão, gratidão, gratidão. Conecte-se lá.